Bem-vindos a mais um Conversa Pública. Durante 5 dias, missionários e líderes cristãos de diversas partes do Brasil e do mundo se encontraram em Águas de Lindóia para a 8ª edição do Congresso Brasileiro de Missões. Foram dias de muitos debates em torno do tema Realidades que não podemos ignorar. Fazer missões é ter uma vocação para servir ao propósito de Deus, mas é necessário dar as ferramentas adequadas para que as pessoas que estão em campo façam bem essa atividade. Para falar sobre o assunto, foram convocados mestres na área. Um deles é Jonathan dos Santos, que foi um dos fundadores da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, a MTB. E são as palavras dele que ouvimos agora no Conversa Pública. É bom lembrar que em 1974 aconteceu o Congresso de Lausanne. Esse congresso foi muito importante para a história de missões do terceiro mundo. A Associação Billy Graham quem promoveu esse congresso, e eles levaram um número grande de congressistas do terceiro mundo, Ásia, África e América Latina. E nesse congresso eles queriam trabalhar um assunto que era o seguinte: as igrejas do terceiro mundo estavam muito fortes, cresceram muito. América Latina, África, Ásia. E muitas delas se tornaram maiores do que as igrejas que enviaram missionários para o terceiro mundo. Mas tinha um problema: essas igrejas não enviavam missionários, não tinham visão missionária. Então isso foi muito trabalhado nesse congresso, 1974. Bom, então esse tanto de congressistas, né, do Brasil, dos outros países da América Latina, da África, da Ásia, voltaram com essa cabeça, pensando, né? E então, em vários lugares do mundo, começou uma dinâmica de missões. Até 1975, 76, até 1980, o que nós tínhamos de missões mundiais no Brasil era quase zero, quase nada. Alguns missionários enviados, mas eram muito pouco. Mas então começaram a surgir alguns, digamos assim, alguns focos de missões, né? E eu fiz parte de um desses focos, que foi lá no Paraná, no norte do Paraná. E então nasceu a missão Antioquia. Essa missão foi a primeira agência missionária interdenominacional com visão para o mundo. Interdenominacional. Havia juntas, presbiteriana, metodista, etc., mas não havia nenhuma agência missionária brasileira. Então surgiu a missão Antioquia. Nós começamos a trabalhar com missões na igreja, etc. E havia alguns líderes, havia alguns missionários que vieram para o Brasil. E então nos unimos, começamos a conversar como é que nós íamos fazer para um despertamento de missões no Brasil. E entre nós então surgiu um desejo de chamar alguns líderes que estavam mais envolvidos com missões. E tivemos um primeiro encontro no Rio de Janeiro, 1978. O pessoal fala 35 anos, mas tem quase 40. Tem 35 anos em que se tornou uma organização com estatuto registrado. Mas teve todo um processo para chegar lá. Começou em 1978. E o que era o pensamento? Vamos nos unir, vamos unir as várias missões para a gente trabalhar junto, aprender uns com os outros. E então fomos tendo reuniões, etc. E aí foi se organizando essa associação de missões transculturais brasileiras, a MTB. Assim que surgiu
na MTB. A gente entende missões como uma ação bastante interdenominacional, né? Quando uma organização está disposta a fazer missões sem pensar numa determinada denominação. Em muitos lugares é assim mesmo, né? Um missionário que vai para uma tribo indígena, ou vai para enfim, não é propriamente uma denominação que está formando, mas é um trabalho geral do Reino de Deus. Então, esse esforço de juntar as igrejas, as organizações, para conversar, para buscar novos meios de fazer missão é muito importante. Então, dentro da MTB surgiu o Congresso Brasileiro de Missões, né? Eu acho uma coisa fantástica, né? Muita gente interessada. Aquele começo foi muito duro, nós éramos meia dúzia de pessoas, uns 8 líderes ali sem recurso, né? É muito difícil. Hoje está mais fácil, né? Muita gente, organizações, tem recursos financeiros, é muito mais fácil hoje. Nesses últimos anos, eu venho trabalhando com missões nacionais voltadas para o sertão nordestino. O sertão nordestino é uma região lá do Nordeste, que envolve os 9 estados. São 9 estados que formam a região Nordeste. Aí você tira o litoral, que tem 8 milhões de habitantes, e o restante são os interiores dos 9 estados, a gente chama de sertão nordestino, 47 milhões. Uma região não alcançada pelos evangélicos no Brasil. Então eu, depois de trabalhar muitos anos com missões mundiais, né? Agora há 8 anos eu voltei os olhos para missões nacionais, trabalhando especificamente com o sertão nordestino. A oração é a força que faz com que tudo isso ande. Então, não havendo oração, é muito difícil, né? Vira intelectualismo, vira muita filosofia e de fato não anda. Agora, quando você consegue fazer um movimento de oração, então isso faz missões caminhar. É muito interessante, né, que muitos movimentos de missões têm nascido dentro de um contexto de avivamento em que há muita oração. Então, uma interligação muito forte, né? Fazer missões é também ir a campo, conhecer e atuar em outras culturas. E um grande exemplo de mistura cultural a serviço de Deus é a escritora, professora de missiologia e coordenadora da rede SS Global, Margareta Adiwardana. Nascida na Indonésia com descendência chinesa, Margareta veio para o Brasil ainda jovem e dedicou boa parte da vida ao trabalho transcultural. Ela apresentou no CBM seu livro Caráter Moldado para a Perseverança, um guia para o missionário diante dos desafios contemporâneos. Nossa equipe conversou com a escritora. Confira. O livro, na verdade, já foi lançado, a primeira versão foi lançada no CBM do ano 1999 e essa é a revisada, né, contextualizada para a época de hoje, que em 18 anos eu comecei a escrever, era 20 anos atrás, como tese de mestrado, preparando missionários para perseverar em campos de risco. Então agora o Betel pediu para reescrever, adaptado para o contexto de hoje, que o mundo exatamente mudou muito, exatamente nesses 15 anos para cá, que o mundo mudou muito. Então requer muito mais a formação de missionários que estão dispostos a enfrentar situações de sofrimento, de risco, tudo. Então, estou readaptando para a situação que tem muito a ver com catástrofes. Eu mesma trabalho numa... a nossa organização trabalha como socorrista em catástrofes, né? A rede SOS Global da AME, Associação Missão Esperança,
Então, aqui eu toco a situação do aumento de catástrofes no mundo, onde o missionário é afetado, tem que ajudar. Então, esse livro toca isso, toca também sobre aumento de sofrimento no sentido de perseguição. A perseguição aumentou muito também esses últimos anos, desde 11 de setembro de 2001, o mundo não é mais a mesma coisa. Então, a missiologia e o preparo do missionário tem que acompanhar essas mudanças. Se o missionário está disposto a ir para esses lugares onde tem situação de risco, de perseguição. Outra coisa que aumenta muito também a pobreza, a fome. E o missionário também vive o mesmo contexto, tem que servir. Será que aguenta? E também o terrorismo, situação de sequestro do terrorismo. E aumenta muito também a situação do próprio contexto cultural do mundo contemporâneo, onde tudo é relativo e a gente fala só tem uma verdade e a gente é apedrejada por causa disso, de afirmar que só Jesus é verdade. E o missionário quer perseverar nesse tipo de situação, o missionário como que vai perseverar e muito também a iniquidade aumentou muito. Esse é o contexto do mundo onde o povo de Deus vive e o missionário tem que trabalhar no meio desse contexto, brilhando, fazendo diferença. Então, o próprio missionário vai ter que enfrentar tudo isso. Será que nós estamos preparando os nossos missionários brasileiros para esse contexto novo que mudou 15 anos para cá? A primeira versão, quando foi lançado, na verdade era bem assim. Como eu sou preparadora de missionários já há mais de 25 anos, então era mais voltado para preparadores de missionários. Mas as pessoas compraram e falaram, mas eu também preciso disso. Aqui trabalha primeiro, leva o contexto, depois fala da base bíblica sobre negar a si mesmo, levar a sua cruz. Quem quer seguir a Jesus passa pelo mesmo sofrimento. O discípulo passa o que o mestre passa. Tem que pagar o custo, o preço. E nós somos sociedade pós-moderna, que em primeiro lugar sou eu sou o centro do mundo, o universo gira em torno de nós. Esse tipo de cultura afeta também candidatos a missionários. Será que estamos preparando para isso, para poder perseverar? Então, aqui fala muito sobre a formação, uma tentativa de moldar o caráter, igual como Cristo, que abre mão, se torna servo, abre mão da sua condição. E nós, principalmente missionários transculturais, que deixam o seu Brasil, deixam a sua casa, deixam a sua igreja, para entrar numa outra cultura, enfrentar a solidão, né, na situação de perseguição, não tem com quem comunica, ter comunhão, não tem quem pastoreia ali no local. Como é que a gente está fazendo? Então, a proposta daqui, que o preparo missionário vai muito além da acadêmica, vai muito além da cabeça. Tudo que é dado na parte cognitiva tem que ser dado de uma forma de mentoria, de discipulado, de convivência. Né? O treinador abrindo a sua vida para o treinando ver, como exemplo, andando junto. Isso que vai, então, afetar a parte afetiva, né? Muito mais do que transformar a parte do conhecimento, é um conhecimento que toca a vontade de ser mudada, de ser moldado, pagando o preço mesmo no meio de sofrimento. Além de ter a palavra como principal ferramenta, um bom missionário também se prepara para saber como agir no campo. E há muitos trabalhos publicados exatamente sobre esse tema. Por isso, o Congresso Brasileiro de Missões tem
um espaço dedicado à literatura do trabalho missionário, com venda e lançamentos de edições que são verdadeiros guias para quem tem essa vocação. Em seu livro intitulado Campos, a escritora Jane Camargo fez um compilado com depoimentos de vários missionários e seus desafios. Este material, de fato, é uma compilação, todo um trabalho missionário. É uma série, né? É um guia de estudo missionário, esse é o volume 2. O primeiro é o chamado e o segundo é o campus, onde nós trabalhamos as áreas onde os nossos missionários atuam. Cada um deles escreveu sobre a sua escolha, os desafios oriundos dessa escolha, vitórias que eles têm enfrentado no campo também. E tem um quadro em especial que é o Conversando com Quem Deseja Ir, onde ali eles falam com a membresia das igrejas locais, orientando, né, de certa forma, como poderia, né, alguém interessado na área de missões chamado para missões transculturais, se envolver, se preparar, né, para o campo missionário. Então essa é a nossa proposta. Uma honra, né? Uma grande honra poder estar aqui cooperando a nossa parte na área de missões transculturais. Então a gente fica muito feliz, né? E realmente honrado, né, em fazer parte desse movimento, né, em somar, né, com tudo isso que Deus está fazendo em missões no Brasil e no mundo. Já na publicação do Chamado ao Campo, Oswaldo Prado e Paulo Fenneman abordam os cuidados com o vocacionado e a igreja. Esse livro nasceu há mais de 10 anos, eu escrevi como um tipo de um manual por uma igreja local, de alguma maneira saber trabalhar o vocacionado, ou seja, aquele que recebe um chamado missionário e a relação dele com a igreja, com a organização. E esse livro se esgotou e agora está sendo a segunda edição. O Paulo Fenneman escreveu alguns capítulos, o livro foi estendido, está maior e com outros modelos que vêm no apêndice, vem modelos de igrejas locais também para mostrar como fazer missões numa igreja local. Basicamente é isso. Como pastor de uma igreja local, eu fui em São Paulo há muitos anos, a gente implementou a visão missionária e essa visão depois cresceu e a gente começou a ajudar igrejas que estavam começando na visão lá atrás, né? E o Paulinho é meu querido companheiro, pude ter o privilégio de discipulá-lo muitos anos em Londrina e nós estamos juntos nesse livro. Na verdade é interessante porque o livro foi parte do meu chamado, muitos anos atrás, e aí a ideia era fazer essa edição aumentada. Então a gente inseriu alguns capítulos que falam, por exemplo, como parceria com agências missionárias, o relacionamento do vocacionado com a igreja local e com a agência missionária, e depois o passo quando ele chega no campo. A ideia do livro é ajudar não só o vocacionado, de que tem um chamado para missões, mas também ajudar a igreja a lidar com o vocacionado e a agência missionária. Ou seja, a ideia do livro é ajudar nesse tripé entre vocacionado, agência missionária e igreja local. Eu acho que o livro esteve presente na vida de uma geração de pessoas que há 10 anos atrás vieram para missões ou começaram sua caminhada missionária. E eu fui um dos que comecei a falar para o Oswaldo, nós precisamos lançar esse livro novamente, e eu acho que o CBM é o lugar para fazer isso. O CBM é onde nós encontramos as pessoas, é onde não só quem está envolvido com missões vai estar presente, mas uma nova geração que está chegando está interessada. Então não há lugar melhor para lançar o livro do que aqui, realmente. A professora e missionária Simone Alvarez, que atua na área de ensino, capacitação e mobilização missionária, levou para o CBM o livro Capacitando para Missões Transculturais. Esse livro é uma revista de artigos para aperfeiçoamento, atualização e discussão missiológica para professores de missões, líderes e diretores de escolas missionárias. Ele existiu por muito tempo na Associação de Professores de Missões do Brasil, que agora foi readaptada para um departamento interno da MTB, o DEME. Então nós estamos lançando o formato digital, que vai ser muito mais ágil de produzir e mais ágil de adquirir também por esse grupo que a gente quer alcançar. Pode encontrar no site Moravios
bnb.org/demi. Lá vai ter o arquivo que você pode baixar ele completo ou você pode baixar artigo por artigo e provavelmente nós teremos mais materiais lá. São artigos a respeito da discussão entre teologia e missiologia e a sua integração. São artigos sobre a capacitação de missionários, o que requer, os desafios. São artigos sobre o preparo do professor, sobre currículos missiológicos e estruturas acadêmicas para o preparo do missionário brasileiro. O missionário José de Anchieta lançou no CBM a obra Missões do Sertão aos Balcãs. O livro conta a surpreendente história da caminhada até a conversão do próprio José e como Deus, de uma maneira sobrenatural, o chamou e enviou com sua família para serem missionários na distante Albânia. Os novos livros, justamente nesse evento sobre missões, é muito importante que as pessoas tenham ideia do que está acontecendo no movimento missionário. Deus está fazendo coisas grandes. E a gente está lançando aqui também o nosso livro, Missões do Sertão aos Balcãs. É uma autobiografia, a gente conta do chamado de Deus na nossa vida, da conversão, chamado e envio de uma maneira sobrenatural para o campo ali na Albânia, onde nós trabalhamos com missões, e não só a Albânia, mas a região. E a gente conta histórias e também conta testemunhos do milagre, da provisão de Deus, um livro emocionante de você ler e você ver o que Deus pode fazer através da sua vida. Se você se dispõe, se você se coloca nas mãos de Deus, coisas grandes Ele pode fazer através de você. Então compre o livro, tá bom? A diretora executiva da Missão Antioquia e membro da Associação de Missões Transculturais Brasileira, Márcia Toches, levou sua recente publicação, o livro Cartas que Vêm de Longe, com testemunhos sobre o mover de Deus ao redor do mundo. Esse movimento de lançamento de livros no CBM já acontece há 4 versões. Essa é a 4ª vez que nós fazemos isso. Eu acho muito importante porque o movimento missionário brasileiro falta ainda literatura, mas agora nós podemos ver que temos muitas. Essa vez estamos lançando 25 livros. É muito bom. E esse livro aqui, Cartas que Vêm de Longe, ele fala sobre uma área do cuidado integral do missionário, que é a área de comunicação. E essa área é de apoio mútuo, é de 2 mãos, para lá e para cá. Então o missionário tem que compreender que comunicação faz parte do processo missionário. E eu estou incentivando a nova geração a não desistir de escrever e não só ficar no WhatsApp mandando mensagem, entendeu? Porque como que nós vamos registrar a história? Então este livro é uma coleção de 70 cartas em 40 anos. Então conta a história de missões a partir do Brasil. É um livro muito emocionante, muito bonito, que você vai se emocionar de ler coisas lindas e testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito através de missionários ao redor do mundo. Esta edição do Conversa Pública vai ficando por aqui. Você pode sugerir pautas, fazer críticas e comentários, além de sugestões. Entre em contato pelo e-mail bnb@boasnovas.tv. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.